E aí, pessoal da Caras, tudo bem com vocês? Eu sou a Rita Contarelli e hoje a gente está com ele, com o Manuel Soares. Então, nossa, primeiro eu queria super te agradecer por tirar esse tempinho aqui para falar com a Caras. Não, pelo contrário, para mim é um prazer, sou fã, e eu disse para minha mãe que um dia eu ia aparecer na Caras. Maravilhoso. E, Manuel, você está lançando livro para o meu amigo branco e eu já sei sobre o que se trata, eu já li bastante sobre isso, mas você já é autor também de outros livros mais para o público infanto-juvenil e dessa vez é um pouco diferente. Aí eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente sobre o que é o livro. Primeiro é um prazer estar falando com vocês. Eu estou fazendo cabelo aqui, quem está fazendo comigo aqui é a Fanta. Fanta, você é de qual país? Nigéria. Da Nigéria, Caramba, que eu amo legal. de paixão. A Cris da TV Globo está me acompanhando hoje, porque a gente tem que arrumar o cabelinho, né, para parecer bonito para as pessoas. Claro. Então, assim, para mim está sendo muito bacana. Minha filha Vitória, né, que está aqui, como vocês estão vendo aqui, coordena a minha vida, entendeu? Que eu tenho que obedecer. Como você falou, esse aqui foi o meu primeiro livro, né? O Escudeiro da Luz e os Zumbis da Pedra. É um graphic novel que eu fiz de combate ao crack. Foi muito bacana, assim, porque foi um livro no qual eu sou o personagem, sou o super-herói, e foi muito emblemático, assim, esse livro, porque a gente conseguiu refrear o avanço do crack na vida de crianças, assim. Caramba. Um livro de 2009, muito bacana, assim, uma paixão que eu tenho de coração. Quem sabe um dia a gente transforma ele em audiovisual. Nossa, Pois é, e aí é muito maluco porque eu sou uma eterna criança grande, sou muito influenciado pelo mundo infanto-juvenil. E eu tenho filhos, né? Tenho 6 filhos. E o meu 5º filho, ele nasceu da sua cor. E aí eu falei, caramba, meu filho nasceu de pele clara, maluco. Num país em que as pessoas de pele clara são educadas para serem opressoras. Por mais que elas não queiram. Entendeu? Sei lá, você tá numa vaga de emprego, naturalmente a pessoa negra é preterida e você fica quieto vendo aquilo e não fala nada. E aí foi nessa hora que eu falei, como é que eu vou ajudar meu filho nesse aspecto? Mas eu entendi também que tem um princípio africano que nós falamos, que quem educa uma criança é a tribo, não é uma pessoa. Então eu precisaria fazer com que todas as pessoas em volta entendessem isso. Por isso que eu escrevi um livro para o meu filho. Como ele era o meu filho de pele mais clara, ele era o meu filho branco. Então o título do livro inicialmente era Para Meu Filho Branco, onde eu ia colocar no livro algumas orientações que ele precisaria saber para não ser uma pessoa opressora, e depois iria distribuir esse livro para amigos para que eles ajudassem a meu filho ser um cara bacana. O livro fui escrevendo no meio da pandemia, então assim, escrevia no celular parte do livro e tal, gravava áudio, mandava para as pessoas transcreverem, tal, não sei o que, toda aquela coisa. E no meio dessa história, o livro começou a interessar amigos. Que eu falava, estou fazendo um livro do meu filho, tal, não sei o que, mas era uma coisa domiciliar. Não era um livro para ser lançado nem publicado. Esse nunca foi o interesse. E no meio da brincadeira, o livro acabou virando também para esses meus amigos, que não são meus filhos. E aí virou para meu amigo branco, que é o título atual do livro, né? Uhum. Para meu amigo branco. Tá lindíssima, nossa, era até uma coisa que eu ia comentar. E aí, no meio dessa brincadeira, a gente foi fazendo, eu fiz uma tiragem caseira, assim, tipo, fiz ali, obviamente, o registro, né? Precisavam ser feitos no governo federal, tal, não sei o quê, todas as coisas que é necessário fazer de literatura, e fiz uma tiragem e distribuí para amigos, para que eles ajudassem quando tivessem contato com meus filhos, não falassem bobagem, não reproduzissem bobagem. Só que nessa brincadeira, menina, o livro ele começou a ganhar um corpo que saiu do controle, que esses livros começaram a circular na casa das pessoas. Caramba. E eles foram circulando, até que ele chegou na mão do Bruno De Luca, que é meu conhecido, e o Bruno ficou fascinado pelo livro, e o Bruno mandou para Fernanda Souza.
A Fernanda ficou fascinada. E eu nunca tive a intenção de publicar o livro. Só que a Fernanda e minha filha começaram a conversar e o negócio começou a crescer fora de um controle que eu não estava... E eles decidiram que a gente podia lançar o livro. E sempre que eu faço alguma coisa, seja música, seja livro, seja filme, eu costumo dar não só os direitos, mas a autoridade de comercialização para os meus filhos. Aí o que minha filha fez? Ela pegou essa autorização e decidiu conversar com a editora. Maravilhoso. E decidiu tocar o livro adiante. Quando eu vi, menina, o livro tinha alcançado o carinho de pessoas e tal. E aí a editora Agir, que é uma galera maravilhosa, se apaixonou também pela publicação. Resumindo, o negócio está na rua, as pessoas estão gostando. Eu confesso que até agora eu ainda não me acostumei ainda com esse, essa bagunça toda. Está agora com a possibilidade de virar uma peça de teatro, o livro. A gente tem aí uma galera linda, o Rodrigo França tá fazendo a direção e tal. Eu sei que o negócio está saindo totalmente do controle. Deixa eu só ver aqui que elas querem me mostrar o cabelo. Tá. Eu gostei. Eu gostei. Acho que vamos... mas vamos fazer assim. Porque existem várias formas de dreads, né, gente? Esse aqui, por exemplo, o meu, ele é mais roots, assim, ó, mais raiz, entendeu? Com cabelo assim. Aí tem esse jeito mais nigeriano, que ele é mais fechadinho, Bem um pouquinho bonito, mais comportadinho. E aí elas estão fazendo o modelo para ver qual que eu vou escolher para ficar. E qual aí que eu vou vai ficar com escolher, esse você já aqui. sabe? Eu acho que eu vou ficar com esse aqui por enquanto, porque depois dá pra tirar, né? Então. Aí eu vou ficar pra dar uma mudada, assim, tá? E é bom que esconde os branquinhos também. E é muito doido, né? Que eu não imaginava que o livro tinha começado dessa forma, assim, mais pra família mesmo e pros amigos bem próximos, e tinha ganhado essa repercussão, tipo, tinha crescido desse jeito. E é até uma coisa que eu acho muito, muito interessante, porque é um assunto muito necessário de ser falado. O livro ali aborda um assunto muito importante, mas ao mesmo tempo é muito óbvio, né? Tipo, não óbvio, mas eram coisas que nós mesmos deveríamos saber, mas que tá tão estruturado que aí mostra a importância de ter uma obra. Mas eu vou dizer a você que nós estamos vivendo nos últimos anos um tempo em que o óbvio não é óbvio. Sim, Por exemplo, a minha filha, quando ela vai na padaria, ela tem que tirar o short que ela está usando, porque ela usa um short em casa, para ir na padaria. Porque aquele short que ela estava usando, se ela for na padaria com aquele short, ela é vítima de assédio. Sim. Amor, eu nunca precisei trocar o short para ir na padaria. Sim. Entende? Então, assim, tem coisas que para vocês, mulheres, por exemplo, é algo óbvio, e para mim, simplesmente não passa pela minha cabeça. É verdade. Então, eu acho que quando nós começamos a estabelecer uma lógica de empatia real, passa, inclusive, por nós questionarmos a tal da obviedade. Eu, há mais ou menos uns 5 anos, 6 anos, me propus a começar uma desconstrução machista na minha vida. E foi muito difícil, porque tem um monte de... Eu nunca agredi mulher, graças a Deus, nunca encostei a mão numa mulher na minha vida, nunca fui rude, mas eu acreditava que eu não era um cara contaminado pelo machismo tóxico. E sim, eu era contaminado. Em várias situações... Você tem consciência, né, disso. A maioria das vezes. Em várias situações, por exemplo, eu tinha e tenho até hoje, eu acho que é resquício do meu machismo, um ciúme da minha filha Vitória incontrolável. Assim, ó, e eu comecei a entender que parte da hostilidade que eu tinha com meu genro, que é uma pessoa muito legal, provinha não do amor que eu sinto por ela, mas do machismo que eu tinha enquanto agente da sociedade, entendeu? E aí, conforme você começa a entender esses cenários, você começa, inclusive, a se propor a pensar diferente. A partir do momento que eu comecei a me rever enquanto homem machista, eu dependi da solidariedade de mulheres me dizendo aonde estavam os meus erros. E a paciência delas, inclusive, em me explicar que aquilo que eu achava que era opinião, na verdade, era machismo. Essa solidariedade que eu recebi por parte das mulheres
foi a minha estrela guia na hora de eu, enquanto negro, estabelecer uma relação de solidariedade com aquelas pessoas brancas que estavam dispostas a desconstruir o seu racismo. Então, da mesma maneira que muitas de vocês foram generosas comigo, eu tinha a obrigação de ser generoso com aquela pessoa branca que volta e meia reproduzia práticas racistas sem saber. Obviamente que se o cara não quiser mudar de postura, não quiser mudar de comportamento, eu não vou ficar perdendo meu tempo com ele. Porque eu tenho uma família gigantesca para cuidar e aí eu não vou ficar perdendo tempo com quem não quer avançar na vida. Agora, se eu vejo que a pessoa está bem intencionada, que ela tem um olhar diferenciado, eu quero mais é contribuir. Porque se você parar para pensar, o racismo, ele priva, por exemplo, a sociedade de conhecer o trabalho da Fanta. Quem olha para a Fanta, por exemplo, na rua, pode subestimar a capacidade dela, sendo que ela veio da Nigéria, uma mulher guerreira, mãe de família, que é dona de uma habilidade absurda de trabalho, mas talvez ela não consiga emprego em um salão de luxo em São Paulo, porque quem olha para ela não vê nela uma profissional do calibre dela. Agora, se a Fanta fosse francesa, se ela fosse inglesa, se ela fosse alemã, loira do olho azul, dominando uma técnica de entrelaçamento vindo da Europa, talvez as pessoas a vissem de forma diferente. Então, assim, o racismo estrutural que nós precisamos combater, ele mora em todas as decisões que tomamos. E é isso que eu estou tentando, de maneira muito carinhosa, destrinchar dentro dessa rede social, que não é só digital, mas a rede de convivência social que nós temos. Isso é uma coisa, assim, de levantar e bater palma para o que você está falando para mim agora, e principalmente da forma que você aborda no livro, porque, como você mesmo falou agora, você traz todo esse assunto de uma forma... Você realmente combate o preconceito com o afeto, né? E isso é uma coisa que não é todo mundo que tem essa paciência para sentar e conversar desse jeito. Não mas eu vou dizer a você que esse afeto todo, ele não é solidariedade com as pessoas de pele clara. Ah, não, com certeza. Não. Ele é solidariedade com as pessoas de pele negra. Sim. Porque cada pessoa... Isso, cada pessoa de pele clara que consegue entender que ela muitas vezes machuca a pessoa de pele negra e ela abandona essa prática, naturalmente os meus irmãos negros vão parar de sofrer. Então, assim, eu acho que a nossa missão enquanto personalidades, enquanto pessoas que produzem conhecimento e produzem conteúdo, é facilitar a vida dos mais fragilizados. E a maneira que eu tenho de facilitar a vida das pessoas mais fragilizadas é bloquear o ímpeto de opressão. E é isso que eu tento fazer. E não adianta eu tentar bloquear o ímpeto de opressão desse agressor com grito. Porque, assim, eu não vou bater boca com uma pessoa armada. Sim. Se um cara tá armado na sua frente e você começa a xingar ele, a tendência dele é atirar em você. E hoje a pessoa branca no Brasil, ela está armada porque o poder econômico está com ela, o poder da opinião está com ela, o poder do acesso está com ela, a verdade, a presunção de inocência está com ela, porque a presunção de culpa está no corpo negro. Então, se eu chegar para essa pessoa que está com todas essas armas na mão e atacá-la, a tendência natural é que ela devolva o ataque. Só que ela tem muito mais munição que eu. Então, assim, é falta de inteligência atacar o branco. Não somente porque eu tenho solidariedade por ele ou porque eu tenho medo dele, mas porque o meu nível de resultado vai ser infinitamente menor. Com certeza. Assim como uma mulher ir lá provocar um homem agressivo e botar o dedo na cara dele quando ele está com a faca na mão, naquele momento não é um ato de inteligência, porque naquele momento ela está numa situação de risco. Se ela for afrontá-lo, ele vai agredi-la. Entende? Então, assim, eu faço muito esse espelhamento em cima da questão da luta de gênero, porque eu acho que é o melhor espelhamento para a gente construir uma pedagogia de entendimento, entende? E você comentou dos seus filhos, era até uma coisa que eu queria comentar, assim, eu também sou mãe, e a gente que tem filho, a gente sabe que educar, por mais difícil que seja, é uma missão
muito, muito, muito importante, tanto como pais, como membros da sociedade, como tudo isso. Por exemplo, a gente pode usar esse livro como uma espécie de guia para essa jornada contra o preconceito, para começar essa jornada? Com quem está chegando agora, com essas novas gerações? Eu acho que a grande sacada desse livro não são as respostas que ele traz. Esse livro traz pouquíssimas respostas. O que esse livro traz são perguntas. E eu acho que tem algumas perguntas que, antes de você tentar educar o seu filho, você precisa fazer para os seus pais e os seus avós. Com certeza. Porque senão a coisa não vai se resolver. A gente às vezes fica dizendo, eu quero que o meu filho não tenha preconceito, meu filho não reproduza racismo. Mas será que eu, antes de tentar higienizar o coração do meu filho, higienizei o meu? Que é uma questão muito importante de ser levantada mesmo, porque às vezes nós temos atitudes que são totalmente preconceituosas e nem nós mesmos temos. E aí, quando você chegar para sua mãe, chegar para sua avó e dizer, vem cá, por que na escola que eu estava não tinha pessoas negras? Vem cá, por que a moça que trabalhava com a gente dormia no quartinho pequeno? Por que o prato de comida dela era o prato separado? Por que a água dela era água do pote e a nossa água era do filtro? Quando você começa a fazer esse tipo de questionamento para os seus avós, e eles começam a responder a você o porquê que eles faziam isso, você começa a entender de onde é que está vindo a sua raiz de racismo. E a partir daí, você começa a ver que muitas das coisas que você tinha fundamentada como verdade era somente um substrato da prática racista. E aí você se sente mais à vontade para abandonar. Porque muitas vezes o racismo na nossa vida, ele vem entrelaçado com lembranças importantes. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade super conhecida, uma cidade de colonização alemã-italiana muito intensa, e ele movimentou a cidade para que eu fosse homenageado. E aí, na homenagem que ele fez, a cidade parou, e aí eu fui receber a chave da cidade, um negócio super bonito, e ele chamou a avó dele, que era alguém do coração dele, que ele amava, para me entregar a lembrança da chave da cidade. E eu fui com muito carinho receber uma senhora de 101 anos de idade, Caramba. Que viveu muita coisa, descendente italiana, e aí chegou na hora que ela foi me entregar, deram o microfone para ela, aí ela disse, negro, tutte buona gente, tutte ladre, ma tutte buona gente. E ele ficou num constrangimento que na frente de toda a cidade ele viu a avó dele dizer que aquele cara que ele estava homenageando era ladrão. E ele falou, Manuel, eu não imaginava. Eu falei, tá tudo tranquilo, abracei ela e falei, vim aqui para roubar o seu coração, tá tudo certo, mas eu prometo que eu não vou levar. Mas assim, nessa hora, ele se deu conta de que existia um embrião de racismo na família dele, que ele achava que não tinha. Então eu acho que quando as pessoas lerem o livro, começarem a visitar a história das suas famílias, elas vão se dar conta que em muitas situações elas reproduzem e elas perpetuam práticas e lógicas racistas que não deveriam fazer parte do seu cotidiano. Claro que isso não é tão fácil de fazer. Em alguns momentos as famílias elas vão ter conversas sérias, o olho vai encher de lágrima. Mas eu acho que algo que está tão arraigado precisa de uma intervenção séria. Porque senão a gente não consegue construir uma verdade, entendeu? Eu sei que o nosso tempinho é curto, né? Mas eu queria te agradecer. No final eu fiz poucas perguntas, porque você falou muito e falou muito bem, sabe? E eu obrigado. Não sei nem explicar, assim, porque só desse pouco tempo que a gente conversou, eu acho que foi uma lição para mim mesma, sabe? E eu acho que também vai ser muito importante de muita gente assistir, porque realmente tem muitas questões que são muito importantes da gente combater e que a gente não acaba deixando as coisas passarem e não procura a raiz do problema, que nem você falou. Então eu só tenho a agradecer e desejar que esse livro, que começou de uma forma tão carinhosa, assim, que era para o seu filho, chegue em todo mundo, assim, chegue no Brasil inteiro.
Eu vou dizer a você que o seguinte, depois que a gente escreve um livro, ele deixa de ser nosso. Sim. Né? Então, assim, o meu desejo é que as pessoas leiam, que passem a publicação adiante. Eu não estou aqui com o objetivo de virar professor de absolutamente nada nessa vida, porque eu acho que esse não é o objetivo. Eu acho que o que nós temos que fazer é compartilhar conhecimento, compartilhar informações, compartilhar perspectivas de vida, e a partir do momento que a gente vai fazendo isso, a gente vai construindo também um novo cenário social. Toda vez que você assiste um ato de injustiça, um ato de racismo e fica quieta, você está sendo conivente. O que eu quero deixar assim como uma mensagem carinhosa para quem está acompanhando a gente é que se você visse um homem violentando sexualmente uma criança, você ficaria quieto? Se você não ficaria quieto diante da atitude de um pedófilo, não fique quieto diante da atitude de um racista. Se você entrar num restaurante que não tem pessoas negras naquele restaurante, chame o gerente e pergunte, vem cá, por que não tem? E é importante que ele responda, porque talvez naquele ambiente tenha códigos que infelizmente afastam essas pessoas. Às vezes é a forma que o segurança olha, às vezes é a maneira como uma pessoa negra é atendida quando chega. Tem muitos lugares que eu não vou para não ser vítima de racismo. Tem algumas empresas aéreas que eu não viajo, porque eu sei que quando eu chegar nelas eu vou ser vítima de racismo. Ou seja, ser racista no Brasil é um ato de burrice, porque você compromete até a economia do seu espaço. Então, eu acho que assim, quando nós nos propomos a abandonar o racismo, naturalmente, alguns problemas de caráter vão embora. Nós não diminuímos a nossa taxa de mentira, nossa taxa de hipocrisia, porque para você ser racista no Brasil, você tem que dizer que não é. Então você está sendo mentiroso, você tem que fingir que gosta de negros, você está sendo hipócrita. E aí você se considera superior ao outro, aí você está praticando soberba. Tem um monte de defeitos que vem acompanhado com racismo. Então, quando você abandona a prática racista, naturalmente você está abandonando também um conjunto de posturas que faz de você uma pessoa pior. E eu quero que você seja uma pessoa melhor.